Existem algumas passagens bíblicas que realmente são bem difíceis de entender. Mas e aí? Como você reage quando não consegue entender algum texto da Bíblia? Às vezes, compreender a Bíblia pode ser uma tarefa difícil, mas com a ajuda do Espírito Santo, com certeza isso é possível. E nesse vídeo você vai aprender a melhor forma de lidar com um texto difícil. Se você é novo por aqui, eu sou a Kelly e esse é o Ministério Devocionar. Se o Senhor te trouxe aqui, fique e descubra que por mais trabalhoso que seja, explorar os textos mais complicados é um processo de descoberta gratificante. Deus deseja que cada um dos seus filhos se comprometa com o estudo da palavra e explore plenamente os seus tesouros guardados nas Escrituras. E por mais que você se sinta incapaz quando encontra uma passagem bíblica que não consegue entender, eu quero te lembrar que o mesmo Espírito de Deus que inspirou os escritores da Bíblia é o mesmo Espírito que vai abrir a sua mente para revelar a verdade e te ajudar a compreender a palavra. É claro que isso não quer dizer que tudo será fácil e sem esforço, mas que temos um cooperador nesse processo, o Espírito Santo. Note que ele é cooperador. Ele não vai fazer todo o trabalho sozinho. A cooperação do Espírito implica em você fazer a sua parte. Foi por isso que eu te perguntei como você reage quando não consegue entender um texto bíblico. Porque a forma com que você reage é decisiva para que você consiga entender ou não um determinado texto. Nesse sentido, diante de uma passagem de difícil compreensão, podemos traçar 3 tipos de reações diferentes. A primeira é desistir. Você olha para um texto difícil e logo pensa: eu não consigo entender as escrituras, esse não deve ser o meu dom. Assim, você abandona a leitura e o estudo das Escrituras e segue sua caminhada de fé, permitindo que sermões, aulas, palestras e livros sejam suas únicas fontes de absorção bíblica. Para fugir da falta de compreensão, você opta por substituir a fonte primária do seu conhecimento, a Bíblia, por outras fontes, terceirizando o seu contato com a palavra. O problema é que esse tipo de contato com as Escrituras é insuficiente. O Senhor nunca quis que a sua relação com Ele se baseasse na busca pessoal e nas experiências de outras pessoas. Se tem uma coisa que o seu pastor não pode fazer por você, é viver aquela maravilhosa sensação de sentir o coração arder durante a leitura das Escrituras e ter o extraordinário privilégio de ouvir Deus falando com você. O seu pastor não pode, o seu pregador preferido não pode, os seus irmãos em Cristo não pode, a sua liderança não pode, ninguém pode fazer isso por você, a não ser você mesmo. Deus deseja estabelecer um relacionamento pessoal com você. Mesmo com as suas limitações e dificuldades de compreensão bíblica, o Espírito Santo sabe exatamente como falar ao seu coração. É por isso que Deus quer que você descubra por si mesmo a emoção e o prazer de se alimentar diretamente da sua palavra. A segunda reação é de buscar um atalho. Ao se sentir perdido na compreensão de um texto, você corre imediatamente para as anotações da sua Bíblia de estudo, a fim de acabar o mais rápido possível com aquela sensação de estar perdido. Mas a reflexão que devemos fazer sobre essa forma de lidar com a incompreensão é: ter uma ajuda prontamente disponível para a sua interpretação bíblica é tão útil quanto parece? Bom, na verdade, não podemos negar que essa reação de pegar um atalho é bem melhor do que a de desistir, né? Mas a questão é, a pressa de eliminar a sensação do eu não sei diminui ou elimina o prazer da sensação do eu consegui entender. Você já parou para pensar que essa sensação de estar perdido diante da interpretação de um texto bíblico difícil pode ser uma maneira de Deus humilhar sua sabedoria humana para que no momento certo Ele te ilumine e exalte o seu entendimento? Devocioneiros, quantas vezes na minha experiência de leitura bíblica eu ficava ali, lutando para entender uma passagem bíblica e nada. Daí, muito tempo depois, que eu já tinha até desencanado daquele texto, deixado ele para lá, e por algum motivo aleatório, eu passava novamente por esse mesmo texto e aí, pá! Subitamente eu consegui entender aquele texto e de uma forma perfeita
perfeita, aquela passagem fazia todo sentido para aquele momento que eu estava vivendo e era exatamente o que eu precisava ouvir naquele tempo. E quando isso acontece é algo assim inexplicável. Se isso já aconteceu com você, compartilha comigo a sua experiência aqui nos comentários. Então, se permita viver essa sensação de se sentir perdido. Prefira no primeiro momento trabalhar por si mesmo com a ajuda do Espírito Santo para encontrar o sentido daquela passagem. Tenha clareza de que o problema não está na Bíblia de estudo ou nos comentários em si. O problema normalmente está na nossa aversão a esse sentimento de que não está entendendo nada e a necessidade de uma solução instantânea. A minha intenção aqui é que você questione o lugar que o comentário bíblico ocupa no seu processo de aprendizado. Os comentários ocupam um lugar valioso no processo de aprendizado, mas com certeza esse lugar não é no início do processo. E a terceira reação é perseverar. Você mergulha no desafio e persevera para compreender aquela passagem difícil, porque você já entendeu o processo de cooperação entre a sua busca e o agir do Espírito. E sabe que entender a Bíblia dá trabalho. Normalmente desejamos que o nosso entendimento bíblico seja algo tão natural quanto respirar. Afinal de contas, se a palavra de Deus é algo tão bom para nós, o Espírito Santo deveria tornar isso um processo simples e fácil, de modo que não precisaríamos ter um trabalho para fazer isso. Seria ótimo se as coisas fossem assim, né? Mas na verdade não são. Não é assim que as coisas funcionam. Perseverar na compreensão de um texto difícil é exercitar a sua fé na maturidade de entender que durante a leitura bíblica, Deus quer te fazer pensar, a fim de te estimular no processo de conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. E agora, a partir desses 3 perfis, pensa aí, qual tem sido a sua reação ao se deparar com uma passagem bíblica de difícil compreensão? A melhor forma de lidar com um texto difícil é perseverar. Não desista do estudo da palavra, restringindo seu conhecimento às fontes secundárias. E nem se apresse fazendo uso errado de comentários bíblicos. Diante de uma passagem difícil, persevere, se dedique e dê ao Senhor aquilo que você pode dar. E o Senhor vai ver o seu desejo de aprender e crescer e honrará o seu empenho, acrescentando gradativamente mais e mais e mais entendimento. Se esse vídeo te edificou, sinalize isso para mim deixando o seu like. Eu te convido a se inscrever no canal e a entrar para o Ministério Devocionar, porque é aqui que você vai encontrar conteúdo cristão de valor que realmente vão te ajudar a construir o seu relacionamento pessoal com Deus. E para isso eu estou deixando aqui na tela final um vídeo onde eu te ensino as melhores estratégias para você conseguir ler e entender a Bíblia. Não deixe de assistir, com certeza ele vai te ajudar muito. Que o Senhor te abençoe e eu espero você no próximo Devocionar.